Beleza, pessoal, sejam bem-vindos. E o assunto de hoje é: Banco Central revela que Drex empacou em soluções de privacidade e não tem prazo para ser lançado. Hoje eu vou explicar para vocês como assim, né? Como que um projeto como a Drex, que está baseado em uma solução como a Bezo, nós já vamos falar um pouco, que é uma rede híbrida. Vamos falar, já falamos na verdade, mas vamos falar hoje mais sobre isso. Aqui temos características, né, embora não seja a Bezo, mas é a Hyperledger, né? Tem um artigo aqui em que nós falamos, detalha que uma das grandes funções de você usar redes privadas, tecnologias, né, como a Hyperledger, é justamente a questão da proteção dos dados, né? Então, quem entende um pouco de tecnologia blockchain e lê uma matéria como essa, não consegue entender como que empacou em soluções de privacidade. Porém, se você já assistiu os vídeos aqui no nosso canal lá atrás, vou falar um pouco mais sobre ele, mas veja que há vários vídeos sobre Drex, eu já expliquei qual que é o verdadeiro objetivo da Drex, isso com base em uma série de questões que eu vou esmiuçar com vocês, mas uma delas é a própria análise do projeto piloto. E aí as pessoas também, muitos assim, pô, mas como que você, da onde que você tira essas conclusões? Bem, eu além de ser advogado, conforme vocês sabem aqui no canal, eu ensino programação para blockchain. Nós temos aqui uma playlist gratuita onde você aprende a criar sua própria blockchain, a programar sua própria blockchain. Então, sou especializado em programação para DeFi e tenho uma série de cursos na área de finanças. Já fiz os cursos de gestão de portfólio na Universidade de Genebra, para vocês terem uma ideia. Então, assim, são conhecimentos que eu consigo integrar. Então, é um diferencial que eu tenho, porque eu consigo reunir as questões. Então, se eu vejo, por exemplo, um documento como esse aqui, que é o projeto piloto, eu não olho só para a questão da tecnologia, eu consigo analisar a questão jurídica, eu consigo analisar a questão financeira. E, obviamente, que é um projeto que está relacionado especificamente ainda com o mercado onde eu atuo, né? Desde 2007, muito antes, 2007, 2017 pelo menos, profissionalmente, né? Ou seja, muito antes do Banco Central começar a considerar, né, o mercado dos criptoativos e mesmo as instituições financeiras. Passei pelaquela parte onde as instituições financeiras fechavam contas de corretoras, falavam que criptomoeda como Bitcoin era usada para lavagem de dinheiro, e hoje nós temos, por exemplo, notícia recente, aí, o Banco do Brasil investindo em Bitcoin. Então, apenas para dar um contexto, né, para vocês, que isso aqui não é do nada, não é uma coisa que eu estou tirando da cartola. Além de eu pesquisar, eu tenho todo um background prévio, né, que me dá a possibilidade de trazer esse conhecimento em primeira mão para vocês. Claro, quem me conhece aqui sabe que eu já tenho 3 livros escritos sobre o assunto, primeiro publicado em 2019, não vou ficar repetindo as questões aqui, mas quem quiser pode depois ir procurar ali para conhecer aí o meu background nessas matérias, tá? Então vamos entender primeiro, a primeira questão, tá? Bem, como assim, né? Como que pode? Se nós estamos, o Banco Central utiliza desde o início essa solução aqui, ó, Hyperledger Bezo, é uma solução híbrida. Qual que é a ideia? Por que híbrido? E a gente já vai começar a entender. Porque a grande ideia hoje, tá, na economia é você fazer a tokenização de ativos reais, e para isso você precisa ter bens reais. Quais são os bens reais? Os bens que são produzidos na economia real, no setor da agricultura, de transportes, setor de saúde. Esses produtos, eles são produzidos no contexto interno de um país, certo? Então, obviamente, que eu vou ter uma primeira fase de tokenização desses bens. E essa fase não precisa necessariamente ser pública, ok? Porém, esta é apenas uma primeira fase. Então explica a escolha da Bezo, porque ela é híbrida, porque ela permite que você possa abrir possa ter interoperabilidade com redes públicas. Porque qual que é a beleza que nós temos da blockchain? Qual que é o sucesso hoje que nós temos da blockchain? Sucesso, caso mesmo de sucesso que a gente pode falar. É o Bitcoin e as finanças descentralizadas. Em termos de tecnologia, é o que a gente tem hoje. Ah, mas eu tenho um projeto lá que anunciou que falou que tokenizou isso, que tokenizou aquilo. Tokenizou absolutamente nada. O que o pessoal faz é simplesmente criar tokens
Aí eles começam a vender um serviço falando que está tokenizado e você vai lá e você vê que tem um banco de dados simplesmente fazendo uma relação. Ah, fulano comprou esse token e esse token está relacionado a esse direito. Mas todo o processo é centralizado, ou seja, não há qualquer inovação. Agora, se a gente for falar de inovação, a gente tem no âmbito das finanças descentralizadas o mercado DeFi. Não vou falar muito sobre isso porque o nosso canal é DeFi Brasil, né? E no Bitcoin, que hoje também está se desenvolvendo aí, então é aqui que está a inovação. Então não tem sentido eu criar simplesmente tokenizar bens reais, ainda que possa ser falado a questão, mas é que eu tenho lá a questão da programabilidade, porque um token, caso, né, vocês não saibam, estejam vendo esse canal, esse vídeo pela primeira vez, o token ele é produzido por um smart contract, e esse smart contract, além de ele produzir o token, o mintar, ele governa todo o processo de distribuição desse token. Então a gente consegue criar, a gente consegue programar o uso do token. Isso de fato tem uma série de funcionalidades, como nós falamos dos flash loans, que são empréstimos que não tem risco de crédito, de risco de inadimplência, justamente porque o flash loan provider, que é quem provê os recursos, ele detém total controle sobre esses recursos, ainda que o adquirente, a pessoa que fez o empréstimo, possa utilizar, mas ela utiliza sem sair do controle, né, do Flash Loan Provider. Nós vamos ter mais vídeos aqui específicos. Inclusive o próximo é um Flash Loan que nós vamos realizar com código, tá, para vocês aí no GitHub. Já temos outros aqui, tá, mas vamos fazer um próximo. Então assim, isso... depois vamos falar assim, então eu poderia, por exemplo, criar um token lastreado em um contrato de financiamento imobiliário, por exemplo, e poderia ceder um empréstimo, né, de tokens, e aí como eu teria um controle sobre esse empréstimo, eu teria um juros menor, porque teria um menor risco de inadimplência. Sim, mas isso não é suficiente para você, primeiro porque é algo muito experimental ainda, no âmbito de estruturas privadas, como a estrutura financeira, que justificasse a criação de um projeto como a Drex. Então a Drex só faz sentido se você pensar em tokenizar esses ativos e abrir uma interoperabilidade com redes públicas, porque nas redes públicas é onde você vai ter o comércio eletrônico internacional. O objetivo de tudo, caso você não tenha visto, você pode ver os outros vídeos, é a criação de um comércio eletrônico internacional com maior interoperabilidade, inclusive resolvendo problemas que hoje o SWIFT não resolve em relação a pagamentos internacionais, certo? Então esse é o objetivo, é isso que está sendo discutido, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, onde o Fabian Scher, que é um professor da Universidade da Basileia, tem postura ativa. E é exatamente esse trabalho que é referido pelo Banco Central como inspiração pelo projeto. Para atingir esse objetivo, o Banco Central tem se inspirado em um modelo apresentado por Scher, que é este. Não vou falar dele porque eu já tenho um vídeo específico sobre ele aqui, mas veja o artigo que ele escreveu: Decentralized Finance, um blockchain smart contract based financial markets. Então ele estuda basicamente finanças descentralizadas, tá? Então aí a coisa começa a ficar um pouco mais fácil de se entender, por quê? Olha o que diz essa outra matéria aqui. Banco Central quer integração do Drex com Ethereum e outros blockchains tradicionais. A integração do Drex com Ethereum e outras blockchains públicas é uma das prioridades para 2024, certo? Segundo Fábio Araújo, que é o responsável pelo projeto. Então, é óbvio que esse problema que está sendo dito aqui de privacidade não está relacionado à questão interna. Ou seja, isso só vem confirmar algo que eu disse desde que eu tomei conhecimento do projeto, de que esse projeto ele simplesmente tem o principal objetivo dele, o que movimenta, o que faz com que a Febraban, por exemplo, seja tão empolgada, que os bancos tenham voltado para a questão da tokenização, é a percepção de que o mercado DeFi é uma concorrência real para os interesses das instituições financeiras. Porque aqueles clientes que o banco mais se interessa, que são os private clients, esses clientes eles já começam a utilizar o DeFi, os bilionários já começam a utilizar o DeFi, e o banco quer dinheiro, ele não está preocupado com pessoas, certo? Quem já trabalhou em banco, já foi funcionário concursado do Banco do Brasil, a gente sabe que o banco, quanto menos pessoa aparecer na agência, por exemplo, melhor, certo? A não ser que você seja um private client, aí é diferente, tá? Isso não é segredo para ninguém, ok? Então, nós temos aqui, tem até uma outra também, deixa eu ver, isso aqui que eu tinha separado. Aqui, por exemplo, ó, observe que essa matéria do Cointelegraph, por exemplo, fala que Banco Central revela que testa a
para a integração do Drex com o Ethereum e outras blockchains públicas. E destaca que o assunto é prioridade. Mesmo assim, algumas pessoas que não são familiarizadas, não tem o background que eu comentei ali, que eu tenho, ainda acham que a Drex, a ideia é fazer aquela coisa que o Banco Central começou a divulgar do marketing. Fazer os contratos lá programáveis para compra e venda de veículo, por exemplo. Isso não justifica um projeto como a Drex. Por quê? Nós sabemos dos problemas que você tem em relação aí sim escalabilidade, em questão da velocidade, quando você tem uma rede descentralizada efetivamente. E aí você vai falar, não, mas a Drex não é descentralizada. E aí mais um motivo para você saber que não faz sentido o que está sendo dito aqui, que essa privacidade, na verdade não está sendo dito aqui, né? Mas para pensar que essa privacidade tem a ver, que esse problema de privacidade tem a ver com questões internas. Não, tudo está relacionado ao que eu tenho sustentado desde que eu comecei a falar desse projeto. Caso você não conheça a Aave, basta você ir no Google, você vai ali digitar Aave, você vai ver que se trata de um protocolo de finanças descentralizadas. E, embora eu não use a Aave, eu gosto da Aave porque a Aave criou algo que é um dos assuntos que eu acho mais interessante. Não está aparecendo, acho que deve ser isso aqui. Tem que tomar muito cuidado com esses sites, tá? Eu já falei em outros vídeos do canal que o ideal é você não utilizar, mesmo que você venha utilizar DeFi, não usar os sites, sim criar o seu próprio código. Mas a Aave, ela é a criadora dos Flash Loans, que eu gosto tanto, porque eu acho que só existe no mercado DeFi. Embora, né, eu sempre recomendei o uso dos Flash Loans da DYDX, que é um dos mais avançados protocolos que eu considero. Mas hoje também tem outro protocolo muito interessante, que inclusive já dando o spoiler do próximo vídeo, que é o Balancer, que nós vamos entender, vamos usar inclusive este código aqui, certo? Então veja que o uso, né, da Aave para a Drex já era o início dessa intenção do Banco Central, né, de conectar a Drex com o mercado DeFi. Por quê? Porque isso é de interesse dos bancos. Só que isso no começo não foi dito, porque isso não tem um argumento forte de marketing. Né? Não faz sentido você falar, eu estou criando a Drex porque eu estou afim de realmente satisfazer os interesses da Febraban, que está com medo do DeFi, com medo de perder cliente, com medo de perder recursos. Já temos uma série de matérias aqui, inclusive, que você vai procurar, você vai ver, sobre importação de criptoativos, o crescimento que está acontecendo. Tá? Ó, importação de criptoativos alcança recorde. Outra matéria que você vai ver lá, aumento de uso de stablecoins, para importações. Tá? Isso tanto para fazer isso tanto de forma positiva quanto negativa. Está crescendo muito. Por que o pessoal faz isso? Alguns fazem para não passar pelo sistema oficial de câmbio. Tá? Usa-se stablecoin, até bateu a porta. Por meio de stablecoins você consegue burlar o sistema cambial. Claro que isso significa crime de acordo com a legislação que nós temos atual, especificamente o crime de evasão de divisas. É controverso juridicamente? Pode ser, tá? Não vamos entrar sobre esse assunto, mas ao menos para a Polícia Federal, tá? Vou colocar aqui Polícia Federal, há casos de uso de stablecoins que podem configurar crimes contra o sistema financeiro, tá? Isso aqui é antes que comece a me xingar aqui. Eu não tenho nada a ver com o Estado querendo cobrar imposto. Imposto é justo, né? Porque tem muita gente que faz comentários lá. Eu estou apenas trazendo fatos para vocês. De acordo com a Polícia Federal, pessoas estão utilizando o STT para a prática de crimes, certo? Mas para não fugir muito do assunto, então o que eu acho que já deve estar claro para vocês aqui é que essa notícia ela apenas faz sentido se nós pensarmos que o problema não está relacionado à questão interna, mas sim à integração com o mercado DeFi. E por que isso é complicado? E agora eu vou trazer aqui uma questão importante. Primeiro, muita gente pergunta, pô, Fernando, você não tem medo de falar esse tipo de coisa? Não tenho, porque assim, eu desenvolvi ao longo da minha vida, né, a possibilidade de ter uma liberdade, uma independência. Então, quem me conhece sabe que eu estou pouco me lixando para conta bancária, se é banco, se não é. Eu sou uma pessoa autêntica. Eu converso
da mesma forma com as pessoas, independente da classe social, se é que podemos falar sobre classe social, que para mim todo mundo é da mesma classe social, mas apenas para utilizar um termo que as pessoas utilizam, as pessoas falam. Então, para mim, eu não tenho problema com isso. E outra, minhas críticas elas são sempre construtivas. São dois princípios de educação que eu aprendi. Primeiro, não diferenciar as pessoas pelos recursos, tratar todo mundo igual. E segundo, procurar sempre construir as coisas, né? E não destruir, né? Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo, né? Como diz na Bíblia. Então, dentro desse contexto, qual que foi a minha grande crítica? O Banco Central querer manter e fazer as coisas no Brasil como as coisas sempre foram. Criar um grupo de amigos, né? Poucos amigos, juntamente aí com as instituições financeiras, e achar que vai conseguir emplacar um projeto hoje que é basicamente transnacional, que exige uma discussão ampla com vários setores da sociedade, não apenas com o setor financeiro. Existe também com o setor que produz efetivamente os ativos. Agora, você quer inovar mantendo o status quo, você não vai conseguir, certo? Então, se vocês tivessem tido um diálogo um pouco mais amplo, nós temos hoje no mercado uma série de empresas, como por exemplo esta empresa aqui, que é a Aztec, que tem profissionais extremamente capacitados, especificamente nessa parte de privacidade, em relação a blockchains públicas. Importante trazer isso. Eu falo blockchains públicas porque as pessoas falam blockchain desse modo, mas na verdade nós já sabemos. Se você fez o nosso curso de programação, você sabe que blockchain é apenas uma estrutura de dados, ou melhor, como eu gosto de falar, uma superestrutura de dados, porque a estrutura de dados efetivamente são os blocos, né, que conectados formam uma superestrutura que nós chamamos de blockchain. Mas as pessoas geralmente quando falam em blockchain, elas pensam também na rede, como rede P2P, que nós sabemos que é diferente porque nós codificamos uma blockchain completa. Aqui basta você vir na nossa playlist. E por que eu estou falando dessa empresa? Porque na aula anterior nós falamos de uma linguagem que eles desenvolveram, uma linguagem muito poderosa que é a Huff, que trabalha diretamente com os opcodes, ou seja, ela trabalha com os detalhes, com os nuts and bolts da Ethereum Virtual Machine, certo? Então, pessoal, acho que esse vídeo ele já conseguiu transmitir aquilo que eu queria transmitir para vocês, que essas notícias aqui, elas só fazem sentido se vocês compreenderem aquilo que nós temos trazido no canal desde o início do projeto, que esse projeto, o grande objetivo dele é a conexão com o mercado DeFi. A questão interna de tokenização dos bens reais, eventualmente das instituições poderem desenvolver produtos como empréstimos de DREX, de modo a você ter, por exemplo, se você emprestar real, os juros é mais alto. Se você emprestar em DREX, os juros é menor. Isso é de interesse dos bancos? Sim, a gente sabe que é de interesse dos bancos, porque a gente já foi procurado por algumas instituições financeiras em relação a questões jurídicas. Mas isso, querendo, por exemplo, vou dar um exemplo real aqui para vocês. A instituição financeira, hoje, ela quer sempre garantia imobiliária. Ela quer imóveis. Só que as pessoas, geralmente, quando elas têm que ir no cartório, elas desistem, então elas preferem pagar um juros mais altos do que dar o imóvel. Então, qual que é uma das ideias de dessas instituições? Você simplesmente faz tudo num sistema ali tokenizado, a pessoa apertou o botão, automaticamente ela consegue o empréstimo e automaticamente o imóvel como garantia vai para a instituição financeira. Então ela já tem, ou seja, não precisa ter aquela... Aí você consegue criar lá toda uma interface para deixar o sujeito mais tranquilo ali, ou seja, ele está entregando a coisa que mais importa para ele, para o banco, mas ele está fazendo isso de forma relaxada. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? Mas isso não explica, isso não justifica um investimento como a Drex. Então o que eu acho? Primeiro, eu acho que os bancos deveriam aportar recursos nesse projeto, porque o maior interesse é deles. Tá? O interesse não é da população pobre, como já até ouvi falar, ou me falaram até num evento que eu participei aí. O maior interesse é dos bancos, eles têm que importar o projeto. Eu tive só um amigo banqueiro da minha vida. Quem conhece banqueiro sabe, banqueiro mesmo, dono de banco, sabe que eles não abrem a mão nem para dar bom dia, né? Os caras, você fica até com pena, às vezes você vai jantar com eles, você tem que pagar a janta. Eu tô brincando porque esse meu amigo, uma vez ele me levou para jantar no restaurante lá em Higienópolis, restaurante muito bom ajudar, que ele pagou a conta, tô brincando. Mas assim, são pessoas que de fato, como elas são especializadas em administração de recursos de terceiros, a característica dela já tem que ser essa, né? Mas, veja bem, esse caso aqui é um caso de interesse privado. A Drex é interesse privado, principalmente, não é interesse público. Então tem que aportar recursos. E eu acho que não é possível que a Drex venha parar, tá?
Não é possível que a gente tenha que depender do Banco Central, dos funcionários do Banco Central, para um projeto que é basicamente de interesse dos bancos. Aí agora, se os bancos, com todos os recursos que eles captam, eles não forem capazes de contratar pessoal para resolver um problema como esse, aí realmente é uma incompetência gigantesca. Tem que realmente demitir todo mundo, porque não faz sentido eu ter os lucros que eu tenho no Brasil hoje e não ser capaz de contratar pessoal suficiente para resolver um problema que não é dos mais. É sim, é complexo, ok. É complexo, mas tem profissionais sim no mercado que capazes de resolver. Mas para isso precisa ter transparência e discussão. Se o Banco Central manter essa política dos amigos, né, de chamar coordenador do Banco Central participando só de podcast de um que é favorável à instituição financeira, não, tem que conversar com a população. Esse é um projeto de interesse da população, não dá para se esconder. Tem que conversar com a sociedade, entende? Aí, senão, infelizmente, isso aqui vai ser o maior fiasco, né, da história do Brasil. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. E lembrando que quem quer se aprofundar em detalhes no mercado das finanças descentralizadas pode facilmente agora se inscrever no nosso curso de programação para finanças descentralizadas. Vou colocar aqui, promovido pela minha empresa, Data Currency. Tem um bônus de 40%, tá? Bem, no canal aqui nós já falamos sobre esse valor aqui, tem um bônus de 40%. O bônus é airdrop, porque nós vamos estender agora o projeto, o curso. Estamos terminando o último, pretendo terminar aqui esse último projeto, que é um sanduíche ataque. Aqui essa interface que está desatualizada, tá? Já teve mais coisa aqui, mas esse projeto pretendo até no mais tardar, no final da próxima semana, finalizar ele, porque nós vamos ter inserção de 2 módulos. O primeiro, airdrop utilizando Flash Loans. Já temos o vídeo no canal gratuito com código falando como você pode fazer airdrop de maneira automatizada, só que eu vou explicar para vocês como fazer isso com Flash Loans, naquele contexto das DEX. Aí o outro projeto vai ser, que eu vou falar mais no próximo vídeo, que vai ser um Flash Loan, mas nós vamos utilizar ele dentro de uma estrutura, um Leveraged Yield Farming, utilizando Flash Loans, vai ser bem legal. E aí eu vou trazer uma solução de atualização bem mais legal, que a gente vai misturar inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain, o que mais? Inteligência artificial, realidade aumentada e blockchain. É bem legal, talvez alguns já conheçam esse projeto, um projeto antigo lá de um robozinho, o Bobbot, em realidade aumentada, que já está conectado com a blockchain. Então eu vou trazer para vocês, vou explicar no nosso curso como que vocês vão desenvolver isso, integrando, né, bibliotecas relacionadas à parte da inteligência artificial com a blockchain. E basicamente é isso, tá? Tudo em JavaScript e Solid, apenas esse último projeto. Acho que é isso, pessoal. É isso, tá? Inclusive a própria ideia da realidade aumentada, a biblioteca toda em JavaScript. Isso que é mais legal de tudo. Então, pessoal, acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido agora. Acho que isso ficou um pouco mais claro, porque assim, eu tive a oportunidade de conversar com alguns desenvolvedores que fazem parte do projeto, e na minha cabeça é impossível mesmo, não estou sendo irônico, é impossível que eles estejam tendo um problema de privacidade num contexto de rede privada. A Hyperledger, uma das principais usos dela, e ela apareceu justamente para resolver esse tipo de problema. Então, assim, eu teria que supor que a Hyperledger não serve para absolutamente nada, nem para esse tipo de projeto, ou que os profissionais que estão atuando também não possuem conhecimento, o que eu não tenho como supor, e não tenho mesmo, não estou sendo irônico. Realmente o pessoal é muito bom, muito capacitado nesse contexto aqui. Então, a única explicação é a que para que você possa entender essa matéria, é a que eu acabo de trazer para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal, divulgar o nosso material. Aqui, praticamente 100% do nosso material é todo... Praticamente não, 100% é educativo. Nós sempre trazemos conhecimento, mesmo em matérias mais críticas, conforme essa que eu fiz. Você pode ver que eu trouxe uma série de elementos aí, elementos para te deixar mais familiarizado com o mercado DeFi, que para mim será, num futuro próximo, mainstream aí das finanças globais. Nos vemos no próximo vídeo.